estamos de volta. Chaves, vamos minuciar um pouquinho mais, então, essa situação de fenômenos espíritas em relação a outras situações como a água e o vinho, Jesus caminhando sobre as águas, a ressurreição? A Bíblia ela está também repleta de fenômenos mediúnicos, que a doutrina espírita chama de efeitos físicos. Esses fenômenos, doutrinariamente falando, eles não têm assim um conteúdo doutrinário e também de moral. Seriam fenômenos, por exemplo, Jesus andar sobre as águas, mostrando o poder dele. Jesus, alguns falam, ele é o maior médium que já houve aqui no mundo, mas é um médium que, como muitos dizem também, de Deus. Porque Jesus ele não precisava de recorrer a um espírito para trazer luz para nós. Ele próprio é autoridade para trazer luz para nós, para nos transmitir conhecimentos de moral, de amor, que é a nata do Evangelho. E podemos dizer, é a nata da Bíblia. Então, os fenômenos de efeito físico, moralmente falando, eles não têm tanto a ver, assim, com uma iluminação, uma instrução, um conhecimento para nós. Eles mostram o fenômeno que Jesus tinha capacidade para fazer e que são fenômenos, vamos dizer, não são bem milagres no sentido de que nossos irmãos católicos e evangélicos falam que são sobrenaturais. Não, são fenômenos mediúnicos, naturais, e que Jesus tinha poder para executar e que nós também podemos executar. Lembrando que Jesus disse que tudo que ele fez, nós também podemos fazer. Ele fala isso, né? Então, mas aí depende do indivíduo, depende também da evolução dele. Então, são fenômenos importantes que são chamados de milagres, mas que não são, como alguns entendem, sobrenaturais. Não, são fenômenos naturais, porque se nós também podemos executar, e até mais do que Jesus, então não são fenômenos sobrenaturais, são fenômenos naturais. Agora, a ressurreição de Jesus, pela Bíblia, ela é do Espírito. Kardec até fala, não existe ressurreição. O que existe é reencarnação. Por que ele falou que não existe ressurreição? Porque no tempo dele, só se entendia por ressurreição o ressurgir, o ressuscitar da carne, que é um dos dogmas da Igreja Católica e que é também seguido pelos nossos irmãos protestantes e evangélicos. Mas pela Bíblia, a ressurreição é do Espírito. Como está em 1 Coríntios 15, 44, Paulo ensinando para nós o que é a ressurreição, ele deixa claro, 1 Coríntios 15, 44. Temos dois corpos, um corpo natural, da natureza, que é esse corpo físico, e temos um corpo espiritual, que é o perispírito, e que acompanha o espírito. Quando o espírito deixa o corpo físico, ele conserva o corpo espiritual, que Kardec denominou de perispírito, quer dizer, aquilo que está em torno do espírito. E essa palavra ela tem correspondentes em todas as culturas. Por exemplo, os egípcios antigos chamavam o perispírito de Ka. Orígenes chamava de aura. Essa palavra aura foi criada por Orígenes.
que foi um dos grandes teólogos do cristianismo, um dos criadores da teologia cristã. Ele que criou essa palavra, aura. São Paulo chamou de corpo espiritual, como eu disse. Kardec chamou de perispírito, quer dizer aquilo que está em torno do espírito. Peri, em grego, é em torno de, em redor de. E espírito, né? Perispírito, é o espírito. Então, quando Jesus ressuscitou, e isso é também doutrina do maior teólogo da Igreja Católica da atualidade, é o André Torres Queiruga. No seu livro, Repensar a Ressurreição, eu falei nele aqui, não sei se foi nesse programa, num bloco anterior, ele escreveu o livro Repensar a Ressurreição das Paulinas, aqui no Brasil. E ele fala que a ressurreição de Jesus foi do Espírito, sim, e não do corpo. E nós, espíritas, também defendemos essa ressurreição do Espírito, que nada mais é do que o ressurgir, o surgir de novo do Espírito. E com um detalhe, como está em Eclesiastes 12:7, lá nós lemos, ao morrer o homem, quer dizer, o homem fenomênico, o homem exterior de São Paulo chama o nosso corpo de homem exterior. A Seitinoye chama de homem fenomênico. Esse homem, ele é mortal. Ele existe por um determinado tempo como uma espécie de roupagem do espírito. Então, ele nasce, morre, veio do pó e volta para o pó. Como está em Eclesiastes 12:7, ao morrer o homem, seu corpo volta para o pó do qual ele veio e seu espírito retorna para Deus do qual veio. E nós temos também Paulo falando, lá em 1 Coríntios 15:50, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Não há lugar para o corpo, para a carne no mundo espiritual. E nós lemos em Hebreus 12:9 uma frase muito importante, falando que Deus é o Pai dos Espíritos, quer dizer, o chefão dos Espíritos, o nosso chefe, como Espíritos. E o Deus, não é? Ele não tem corpo, porque é exatamente lá no mundo espiritual não há lugar para matéria. E nós também não vamos levar esse corpo para lá, ele fica aqui. E isso é também do maior teólogo, repito, André Torres Queiruga. Quer dizer, os grandes teólogos da igreja vão acabar seguindo essa doutrina. E por isso a igreja já diz hoje assim, no credo, na tradução mais moderna, creio na ressurreição dos mortos, mas não diz o quê. E sim, como ela dizia antes, ressurreição da carne. Creio na ressurreição da carne, está no credo. Hoje ela está dizendo, creio na ressurreição dos mortos, mas não diz o quê. E no caso é do Espírito. Tá certo. O nosso tempo acabou. Suas considerações finais, por favor? Celina, muito obrigado por estar aqui participando com você mais uma vez do programa Presença Espírita na Bíblia. E muito obrigado também aos nossos telespectadores que nos honraram com a sua audiência. E meu abraço fraterno para todos eles. Obrigada, Chaves. E nós esperamos você no próximo programa. Mande comentários, críticas, escreva para o nosso programa. Até lá.